tema da live é o poder da bruxa. A gente vai desmistificar bastante coisa. Será? O que são esses poderes? Será que são aquelas coisas que a gente vê na televisão? Que a gente vê nos filmes? Será que existe esse negócio, gente? Que poder é esse? Será que a gente vai contar aqui os nossos segredos? Ah, sim. Olha, essa pergunta, Eliane, a gente responde na consulta, tá? Porque é uma pergunta pessoal, é sobre a sua vida, e a gente não pode expor o cliente, né, na internet. E tem que ser muito bem analisado tudo para se dar uma resposta certeira, né? Não é achismo. Então, é uma questão de responsabilidade. Então, a gente não responde, assim, perguntas aleatoriamente. Gente, que loucura esse negócio. O negócio foi feito para simplificar a vida da gente. Olá, boa tarde. Caramba, que dificuldade de conseguir. Sim, inclusive tá escuro aí o teu. O meu tá escuro? Uhum. Sério? Uhum. Preto? Não tô te vendo. Não tô conseguindo te ver. Eu tô vendo. Pessoal, vocês estão me vendo? Tá escuro. Vocês estão me vendo? Responde alguém aí, por favor, se tá me vendo. Ou se a minha tela tá toda preta, porque aqui pra mim tá normal. Tá toda preta a tela. Entrou? Tá me vendo agora? Não, eu não tô te vendo não, tá estranho, mas enfim, eu acho que se o pessoal... eu acho que se o pessoal tá vendo, uma hora vai aparecer aqui. Mas olha, ó, pra mim tá, o áudio tá bom. Sim, o áudio tá ótimo, O meu que tá aparecendo, eu só não tô te vendo. Engraçado é que quando tu encerrou a live, apareceu. Doideira. Mas, mas deve ser a internet, não. Você tá no Wi-Fi, no 4G, você tá em qual? Eu tô no Wi-Fi, é a internet mesmo. É a internet. Acho que é a internet. A gente vai conversar sem você me ver? Sim, não tem nada não. Eu lembrei por que você tá vendo tudo preto. Por que você não tá me vendo? Porque eu coloquei um véu de invisibilidade pra você não me ver. Que chique. Ai, socorro. Olha, a nossa live é sobre o poder da bruxa, né? A gente vai desmistificar que poderes são esses. Mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Tem já uma live nossa aqui salva, onde você fez uma apresentação. Mas como a gente está sempre aprendendo todos os dias coisas novas, a gente vai agregando a nossa caminhada espiritual, novos conceitos, novas visões, e a nossa egrégora, né? Então eu queria que você fizesse uma nova apresentação, acrescentando aí o que foi, nesse decorrer do tempo, adicionado à sua caminhada espiritual. Bom, pessoal, eu me chamo Agnes Araga Kaeli e eu tenho 13 anos, né, de caminhada. Isso contando, né, com a minha primeira iniciação que eu tive dentro de uma tradição que se chama Sagrada Magia, que foi da minha primeira matriarca, né, que se chama Mila do Mar. E depois, né, em 2019 para 2020 eu conheci o mestre Delphos, né, e aí fui iniciada dentro da ordem Mystic Luxifat. Mas assim, também... Sim, a gente se conheceu pessoalmente lá, eu e a Soraya, né? Mas também tive, durante todo esse tempo, né, a minha trajetória de aprendizado solitário, né? De eu estudar, de eu ler, de eu praticar meus rituais, né? Criar os meus próprios rituais. Porque é isso que uma pessoa, né, que é da magia, da bruxaria, um sacerdote, uma sacerdotisa faz, né? Ele cria os próprios... Oi? Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. A gente cria os nossos próprios rituais. E assim, isso, exatamente. E assim, como é que eu posso falar? Eu iniciei, desde o comecinho, só acho que eu passei só um ano só, porque não era pra mim, né, pela Wicca. Aí eu comecei a seguir o caminho da bruxaria tradicional e da bruxaria natural, que é o que realmente faz mais sentido pra mim. E aí, nesse meio, eu acrescentei sistemas de magia, né, magia cerimonial, magia planetária, o voodoo, né, que é uma magia, né, uma forma de sistema de magia, de baixa magia, né, que você trabalha muito com ervas, com banhos mágicos, com pós, com cúrios, né, com temperos assim de cozinha. É com essa coisa assim mais terra, sabe? Que você tem aquele mais contato com criações de óleos, de pós e por aí vai. E com elemental também, magia elemental também? Sim, no caso, dentro da bruxaria natural, eu trabalho com essa questão dos elementos, né, dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água. Sim, perfeito. E daqui a um tempo você vai ter que fazer uma nova apresentação. É verdade, porque a gente vai estar sempre estudando, a gente vai estar sempre aprendendo, e fora, né, que a gente aprende também com os nossos ancestrais, né? E quando a gente fala de ancestral, que a gente tem que desmistificar isso, as pessoas acham que ancestral é só alguém do sangue, né, que veio da família e etc. Mas não, gente, a ancestralidade é a sua família espiritual. Né? Porque quando você desperta para algo, é porque é o chamado da sua caminhada, né? É o chamado do seu caminho.
Então vamos já começar desmistificando uma coisa, na questão da bruxaria ancestral e da questão de que você precisa ter linhagem. Essa questão da linhagem, muita gente diz que é somente pelo sangue, e outros abrem para a questão espiritual dos seus ancestrais, da sua família espiritual. O que você acha disso, Agnes? Olha, eu vejo o seguinte, que sangue não quer dizer nada, não. Porque assim, a magia é uma coisa que vem do mundo espiritual, vem das forças da natureza, né? Vem das forças cósmicas. Espírito, né? Oi? É ligado ao nosso, intrínseco ao nosso espírito. Por exemplo, se a pessoa tem uma avó, por exemplo, que é bruxa, aí ela nasce e fala, eu sou bruxa porque a minha avó era bruxa. Show, legal, isso aí vai te dar um incentivo, né? A você se entregando ao caminho com mais abertura. Agora, quando a pessoa não teve essa avó bruxa e ela se diz bruxa, a gente tem que levar em consideração a questão da linhagem espiritual. Porque, exatamente. Olha, se você considera que só de sangue, você está ignorando a questão espiritual. Então, como que você vai ser uma bruxa ignorando a questão espiritual? Exatamente. Como é que você vai ser uma bruxa e você não acredita né? Como é que o povo fala? No mundo invisível, né? Que o povo chama, o mundo invisível. Como é que é? Tá sem sentido isso. Exatamente. Então, se for as duas coisas, maravilhoso. Agora, mas existe a questão espiritual e a questão carnal, né? Que seria, no caso, de sangue para sangue. Até porque também, pela pessoa ser de sangue, não significa que ela tem aquele caminho, viu? Não significa, porque as pessoas têm escolha. Você tem escolha se você quer seguir algo ou não. Exatamente. Não é uma sentença, né? Já começa por aí. E exatamente. A questão da bruxaria. Por que existe essa parte espiritual da sua ancestralidade, da coisa da linhagem, família espiritual? Porque, olha, gente, se a gente for pegar a história aí, digamos assim, que até pouco tempo atrás, né, nós éramos politeístas, nós tínhamos adoração a vários deuses, vários povos, várias civilizações lidavam com a espiritualidade de uma forma completamente diferente da que a gente lida hoje. Essa questão monoteísta, essa questão cristã. Existiram outras religiões, outras práticas espirituais muito mais antigas e que existem ainda hoje. Elas ainda estão aqui e outras estão renascendo. Então, a gente tem que entender que, às vezes, em outra vida, em outro tempo, em outras vivências, você praticava bruxaria. E exatamente. Você está resgatando, relembrando, recordando, para que assim você dê continuidade à sua vida espiritual, à sua caminhada espiritual dentro da bruxaria. Aqui, ó, a gente tem um comentário aqui, ó. Não nasce puro. Uma que bruxo já nasce e pronto. Vocês concordam ou é bobeira? Sim, já nasce. Sim, a pessoa já nasce. Ela desperta. Exatamente. Vai chegar um momento na sua vida que vai cair a sua ficha. Mas aí você tem escolha. Você tem escolha. Eu conheço pessoas que são bruxas, mas que ainda não caiu a ficha. Não caiu. E o que acontece na vida da pessoa? As coisas não fluem como deveriam fluir. As coisas ficam mais difíceis, mais confusas. Por quê? Porque a pessoa está se desviando ali de um caminho que poderia ser melhor para ela. Poderia ser melhor. Não significa que ela está errada em não seguir, mas poderia ser melhor para o desenvolvimento espiritual dela. Então, sim, quem é bruxa já nasce bruxa, sim. Isso aí é fato. E agora, Agnes, sobre os poderes que as bruxas têm. Será que é aquela coisa que a gente vê em filme, que fica desafiando as leis da física? O que seria para você, Agnes, esse poder? Dá só uma palhinha, assim, para a gente poder ir puxando o fio. Olha, o poder da bruxa, assim, né, além da gente exercer, né, da gente fazer algo para mudar, né, ao nosso favor, né, e assim, quer ou não, a gente desafia as leis da física, de muitas coisas, porque se a gente faz magia, por exemplo, para acelerar um processo de prosperidade, a gente está aí desafiando várias leis, inclusive a própria lei do livre-arbítrio, né, a gente está mexendo ali com as leis do universo ao nosso favor. E assim, eu não vejo problema nenhum nisso, porque é uma condição da própria alma mesmo também, do próprio espírito. Sabe como eu vejo, Agnes? Que o que a gente faz, depois de ser bruxa, tem como virar vidente. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão aí da mediunidade. O que uma bruxa faz é quebrar a funcionalidade do plano causal. Eu acho que é isso. Exatamente. A gente gosta de burlar os sistemas. Com certeza. Né? Por isso que dizem que a bruxaria é um ato de rebeldia. Tem até um livro que, eu esqueci, acho que é Bruxaria Apocalíptica, uma coisa assim,
Eu não tenho esse livro, mas eu vou adquirir ele, que ele fala disso, né? Que a bruxaria ele é um ato de rebeldia, é um ato que a gente usa a liberdade, né? Usa a liberdade, porque a liberdade para a bruxa é tudo, né? Exato. Olha, não existe bruxa que seja escrava. Não existe, porque nós seguimos as nossas próprias regras, as nossas próprias leis. E Sim. Tem gente que não gosta, né? Fazer o quê? Tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, eu sigo as minhas regras, né? As minhas condutas de ética e de moral, né? Que foram moldadas ao longo do tempo da minha história, da minha vida, né? Com a questão da família, essas coisas todas. Porque a gente adquire isso, né? São coisas que a gente adquire dentro da sociedade. E tem coisas que já fazem parte de mim, né? E que ninguém nunca me ensinou. Exatamente, a sua essência. E a gente lembra, né, claro, que a gente vive em sociedade. Não é porque a gente quer viver do jeito que a gente quiser, sem as regras e sem os conceitos do plano causal, e a gente vai fazer besteira, que a gente vai cometer crime, que a gente vai mentir para as pessoas. Às vezes a gente mente sim, né? Às vezes é necessário uma mentira. Dizem que as bruxas são manipuladoras, nós somos manipuladoras sim, mas a gente pensa nas consequências. Exatamente. É a sabedoria da bruxa. Porque não adianta você seguir somente a sua vontade sem um plano específico, sem um objetivo específico, pensando na consequência. Exatamente. A gente é rebelde, sim, a gente muitas vezes é considerada como algo marginal, né? Sim. Mas a gente anda direitinho na lei, gente. A gente não comete crime, não. Exatamente. A gente, eu acho que essa questão da liberdade é uma condição até, além de ser uma condição muito, muito presente, assim, como é que eu posso falar? Uma condição nossa, né, nós bruxas, eu acho que a liberdade também, gente, é uma condição totalmente humana, né? O ser humano, ele gosta da liberdade. O ser humano, ele realmente... A liberdade, né? Anseia pela liberdade, por mais que não tenhamos aqui no plano físico, pelas leis físicas e também pela questão de ação, reação, de tudo, toda causa tem um efeito, etc e tal. Então a gente anda aí em dois mundos ao mesmo tempo, a gente vive num mundo paralelo, né? Que a gente isso aí. Coisas materiais. A gente está no plano físico, é isso daqui mesmo e acabou, é ponto final. Mas isso não nos impede de viver simultaneamente em outros planos, até porque nós temos outros corpos além do corpo físico. Exatamente. Aí, que inclusive são narradas em pinturas, em artes, da bruxa voando numa vassoura. Aí ela está fazendo uma projeção, ela está indo para outro plano. Exatamente. E a questão da própria bruxa, ela sempre foi vista, né, por muitos séculos e por muitos anos, como uma mulher que não queria viver dentro daquele sistema, né, patriarcal, machista, de que tinha que viver só daquele jeito pronto, que não pode exercer a vontade própria, que não pode ter a própria independência, né? Porque, inclusive, se você for ver a história da primeira bruxa, né, na humanidade, foram aquelas mulheres que não queriam seguir aquele sistema de crescer, aí casar, ter filhos. Tanto é que tinha delas que se isolavam na floresta, e lá elas estudavam as ervas, né, faziam as coisas dela lá. E aí foram as primeiras mulheres que sangravam, né? Que tiveram a menstruação, a primeira menstruação. Aí, como nesse... Oi? Uma curiosidade, ela fugia, se isolava na floresta. Muitas não sabiam ler nem escrever. Não tinham acesso a nenhum livrinho. Exatamente. A espiritualidade, a gnose, né? Exatamente, os ancestrais, a família espiritual. Isso. Então a gente tem que levar em consideração o fato de que, mais importante do que, claro que é importante, né? Ler, pesquisar, é importante você dar ouvidos à sua ancestralidade, aos seus ancestrais, os espíritos. A bruxaria, eu acredito que ela tenha nascido quando o homem começou a olhar para a morte, começou a tentar entender a morte e se comunicar com a morte. Eu acredito que aí nasceu a bruxaria. Exatamente, né? Porque a bruxaria, além de ser um contato aí com a natureza, né? As forças da natureza, os 4 elementos. Tem vida. Isso, e também as forças, né, dos cosmos, porque os povos antigos, eles olhavam para o céu e eles acreditavam que existia uma força maior ali, que sempre existia uma força maior. Então, assim, eles também acreditavam nos ancestrais, né? Nos mortos, naqueles que vieram antes, que estavam ali e que estavam ali sempre auxiliando, guiando eles lá, né? Diz até através da mediunidade, ele chama hoje de mediunidade, né? Isso. Tem um escritor chamado Scott Cunningham, que ele foi um primeiro livro que eu li, né? Que foi que eu conheci pela primeira vez. Que eu conheci a bruxaria através da Wicca, né? Mas eu acho ele um autor muito bom, porque ele tem apesar dele ter feito livros voltados para a Wicca, era uma coisa assim muito fora da caixa, sabe? E ele dizia que a bruxaria, na verdade, é que deu origem a várias religiões que existem no mundo. Né, que a bruxaria não é, ele fala, a bruxaria não é anti isso ou anti aquilo, ou contra
que na verdade a bruxaria foi que deu origem às outras religiões que existem no mundo, né? Porque veio assim do xamanismo, né? O xamanismo, ele enraizou várias coisas. Era lá de trás que eles personificavam-se como animais, eles colocavam penas de animais, colocavam as cabeças, os crânios, para fazer todo aquele animismo. Era um ritual onde eles entravam em contato com as forças da natureza, com os ancestrais, com tudo que há de vivo, que pode se comunicar com a gente e passar uma gnose para a gente. E daí a gente entra na questão do nosso poder. O nosso poder reside onde? Reside na nossa capacidade de se conectar, na nossa sensibilidade, na nossa mediunidade. Claro que a gente não vai fazer aquele negócio do objeto mover sozinho, até porque qual que é a finalidade de fazer isso, né? A gente usa os nossos poderes para que a gente obtenha os resultados que a gente quer, que a gente precisa. E isso a gente precisa da nossa mediunidade para enxergar os pormenores, para enxergar as coisas além do plano material. Sim, é isso aí. Tem muito comentário aqui, Soraya. Eu tô vendo, mas eu não tô conseguindo acompanhar. Então, o primeiro passo para que a gente entenda o que é o poder de uma bruxa é entender que a bruxa é uma médium. Exatamente. Sem a mediunidade, como é que você vai se conectar? Como é que você vai ter conversação com os seres, com os espíritos? Como é que você vai receber a gnose? Que abertura você vai ter para se conectar com coisas que estão além do plano físico? Primeiro de tudo é a mediunidade. Exatamente. Porque a gente pode sim se conectar com, por exemplo, com os espíritos que são mais próximos, né? Que são espíritos humanos, que pode ser entidades, né? Exu, Pombagira, mas não obrigatoriamente só Exu, Pombagira, Preto Velho, Cigano. Não, a gente pode também até mesmo ter contato com guardiões, né, com guias espirituais que estão ligados mais com esse outro lado da bruxaria, né, que é a bruxaria mais tradicional, aquela coisa assim mais, né, as origens. E mas também tem a sua linguagem também, né? Isso, cada um tem sua linguagem. O elemental não vai falar com a gente como uma pombagira fala. Exatamente. Então a gente pode também ter contato, né, com seres não nascidos, né, que no caso são os espíritos elementais, né, que algumas pessoas até confundem os espíritos elementais, né, por exemplo, os silfos, as salamandras, os gnomos e, né, os silfos, as salamandras, os gnomos e eu não tô me lembrando agora, mas são os silfos, as salamandras, os gnomos e as ondinas. Pronto, as ondinas da água. Tem algumas pessoas que confundem com, por exemplo, com as entidades que a gente tem aqui no Brasil, as entidades brasileiras, né? Que é o Saci Pererê, o Boitatá cobra, Boitatá que ela solta fogo, né? O Caipora. E a gente eles não são os 4 elementos, eles são entidades que têm essas forças, eles são entidades que têm mas são espíritos, que não são a mesma coisa dos espíritos, dos elementais, que estão aí desde que o mundo é mundo. Exatamente. Mas aí tem a questão também, né, de que eles, em grego, são chamados de daimons também. Isso. Acabam confundindo com Daimons da Goécia, que na verdade é um sistema judaico que fez lá as coisas todas em contraponto aos 72 anjos. Então muita gente confunde aí. Aí, no caso, pelo que eu já li assim, um pouco sobre Goécia, cara, Goécia você acha que a pessoa tem que ter base, né? Tem que ter aí um tipo de entendimento dos elementos, né? Porque, quer ou não, os daimons, na verdade, da Goécia são deuses, né? São deuses que são muito antigos, assim como qualquer outro deus e deusa que você vê por aí, né? Como a deusa Hecate, a deusa Lilith, né? Aí algumas pessoas ficam temerosas, tipo, ai, gente, cuidado pra não trabalhar com o espírito maligno, com o espírito primordial, ancestral. Gente, não é mal. A gente tem dentro da gente, na nossa essência, centelhas de todos eles. Exatamente. Nós que trabalhamos com magia, com bruxaria, nós humanos, a gente tem a energia de todas essas entidades, de todos esses seres. E é porque a questão que as pessoas colocam limites na cabeça dela, né? E isso não é bom. Isso não é bom porque se você quer ser bruxo, bruxa, você tem que ter a mente aberta, né? Você tem que ter a mente aberta e o coração puro. Sim, você não tem que ter limitações morais, né? Porque são limitações morais constituídas aí pela nossa sociedade, que majoritariamente cristã. Uhum. É isso aí. Do certo e o errado. Depende do que é certo e do que é errado. Depende pra você. O que é certo pra mim talvez não seja certo pra você. Exatamente. E é isso aí mesmo. E teve um rapaz aí que perguntou sobre a questão da energia sexual ligada ao ritual aí do bode, né? Das bruxas. Então, respondendo a essa pergunta, a cachorrinha tá latindo aqui.
Olha, ritual de hipnose, é um ritual de hipnose. Gente, o bode, na verdade, ele é nada mais nada menos do que a representação do, como é que eu posso dizer, dos deuses, né? Travada. Meu cachorro vira lata, fica latindo. Ficou mudo, Agnes, não tô te ouvindo. Ficou mudo? Então, a gente parou na parte do bode, né? Que você estava explicando. Sim, porque teve uma pessoa que perguntou, né, sobre o que é o bode. O bode, na verdade, é um dos símbolos da bruxaria e ele representa o deus das bruxas, né? Porque, na verdade, isso, o bode é um símbolo de energia sexual, né? Um símbolo de fertilidade, de prosperidade, né? Da questão da virilidade, né? De você ter aquela força, né? Energia. E então, tem também o resquício da história do Deus Pan também. Tem isso, do Deus Pan, tem ligação com o Deus Pan e até mesmo com o Quernunnos, né? Que é o deus celta que tem chifres, que é representado aí, só que por um cervo. Então, assim, todos esses animais que têm chifres, ele tem uma representação muito simbólica e forte dentro da bruxaria, representando aí até mesmo o masculino, né? O sagrado masculino. O chifre simboliza força, sabedoria, conexão com a espiritualidade. Exatamente. Então, a gente não pode levar ao pé da letra, né? Achar que o bode é um animal satânico, que representa o diabo, o mal. Em outros conceitos, a gente pode até dizer que representaria um diabo, né? Só que não nesse conceito cristão. Exatamente. Sendo que, na verdade, o diabo, né, dentro do cristianismo, ele nem é daquele jeito. O diabo dentro do cristianismo, ele tem uma representação de um ser muito bonito, né? Não um ser horrendo. Enfim. Mas o cristianismo faz tanta salada, gente, que eu não sei de onde tem tanta coisa. Não nem para identificar de que lugar que eles tiraram as histórias deles. Pois é. E aí teve uma moça também que perguntou sobre se o bode tinha a ver com o Baphomet. Baphomet, na verdade, foi um símbolo criado por Eliphas Levi, né? E ele é um símbolo hermético. Isso, exatamente. Um símbolo alquímico também, né? Exatamente. Toda a correspondência, toda a equivalência, masculino e feminino. Isso. Então, inclusive o Baphomet, a esculturinha do Baphomet, você pode, por exemplo, consagrar ela para qualquer deidade que você quiser. Se você quiser consagrar para uma deusa, um deus, uma entidade. Oi? Baphomet não é entidade, hein, gente? Não vai Sim, ele não é entidade. Mas a escultura do Baphomet, se você quiser usar ela para consagrar para qualquer coisa sua, até mesmo um guardião seu, não tem problema nenhum. Porque ela representa, ela é um símbolo hermético, né? Ela representa várias coisas. É uma figura universal. É isso aí. Porque não dá para cultuar o Baphomet como se fosse E teve um rapaz aqui que era para mandar um abraço acho que é para um cliente meu. Ele deve ser conhecido dele. Ela foi pro Marcos Segurança, não foi? Isso, é um cliente meu. E teve uma moça que perguntou sobre, depois que você vira bruxa, calma aí, você não vira bruxa, você já nasce bruxa. Mas eu entendi a pergunta, depois que você se descobre bruxa, se você passa a ser vidente, se você passa a ser clarividente, na verdade não passa também a ser, não. Você vai descobrindo o seu caminho espiritual e ali como se conectar. A mediunidade é uma forma de se conectar. O que a gente tem de psicografia, incorporação, essas coisas todas, psicometria, o que aconteceu? Picotaram a nossa sensibilidade. Picotaram e deram nomezinhos para dizer, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim. Mas nós, bruxas, nós não levamos esse conceito. A gente não vive essa questão na nossa mediunidade, de ter que separar. Eu sou bruxa disso, sou bruxa daquilo. Eu, por exemplo, eu coloco lá, clarividente, para que as pessoas compreendam como que funciona o meu trabalho. Mas não significa que eu esteja somente a clarividência. Atrelada à clarividência, né? Você pode desenvolver outras, como é que eu posso dizer? A Catarina, tentaram simplificar e complicaram mais. É verdade. Exatamente. Em vez de entenderem que é uma coisa só, picotaram e alejaram as pessoas, né? Alejaram a espiritualidade das pessoas. Porque aí ela fica presa só naquilo que eu sou médium de incorporação, só trabalho com incorporação. E fica limitado a sua manifestação. Isso, aí a gente fica limitado, aí não dá, né? E já dentro da bruxaria a gente não limita nessas que a gente chama de capacidades extracorpóreas, né? E é uma capacidade, eu diria assim, até que mental, porque a mente, ela não só se limita a mente, né? O nosso cérebro físico, né? A mente do nosso espírito, da nossa consciência, né? Os corpos que a gente tem, o corpo mental, astral, por aí vai. Mas aí tem uma pessoa perguntando, como é que é? Como desenvolver isso na bruxaria. Não, mas tem uma aqui, como começar a se conectar com a mediunidade. Na verdade, você não vai se conectar com a mediunidade. A mediunidade é um instrumento de conexão. E ela é intrínseca ao seu espírito. É uma sensibilidade espiritual.
é do seu espírito. Então, você precisa se conectar com a mediunidade. O que você precisa é trilhar um caminho espiritual e dali você vai desabrochando a sua sensibilidade. É como se você cada vez fosse tomando mais consciência do que existe e a sua sensibilidade vai se abrindo. Esse é o real movimento mediúnico. Você só consegue eu acho que quando a pessoa coloca muitas limitações na cabeça dela, muitas crenças limitantes, principalmente dentro da espiritualidade, né? Isso cria muitas travas e dependendo da situação, né, da pessoa, isso pode até criar problemas aí psicológicos, gente, porque a pessoa não trabalhar bem, a capacidade dela mediúnica pode atrapalhar também nas questões emocionais, nas questões psicológicas. Então, assim, é muito importante você dar ouvidos a você, né? Você saber se escutar, e saber se escutar é você saber escutar a sua intuição, né, e os seus instintos. E dizem que a intuição é até uma forma de inteligência, né, porque o Albert Einstein, ele estudava sobre intuição. A mediunidade, ela é inteligente. Exatamente. E teve uma outra moça perguntando como desenvolver isso na bruxaria. Olha, como desenvolver isso na bruxaria? Tem uma pergunta se a pessoa é praticante, automaticamente ela já está desenvolvendo a mediunidade. Sim. Uma coisa depende da outra. Só que tem que tirar esses conceitos, né? De kardecismo. Tem que tirar esses conceitos, senão você não vai enxergar o seu desenvolvimento, porque você vai estar se apoiando, colocando como base o kardecismo, que picotou tudo. Então você não vai perceber como você está desenvolvendo. E fica complicado, né? Eu diria assim, no caso essa moça perguntou como desenvolver isso na bruxaria. Olha, é você sempre escutando a sua intuição e é você também buscando aí, tá sempre se conectando aí com a natureza, né? Você vai para um lugar aí que tem natureza, que tem cachoeira, que tem mar, que tem árvores. E até mesmo nas suas práticas pessoais, de você se conectar, né? De ter aquela gnose com o divino, com os espíritos, né? E aí você consegue, a partir dessas práticas, você realmente consegue desenvolver essa capacidade mediúnica que todo mundo tem. Todo mundo tem essa capacidade mediúnica. Não tem como alguém dizer para você como você tem que fazer. É você que tem que descobrir. Não tem fórmula para isso. É muito pessoal. Exatamente. Ai, gratidão, Mike Nai, maravilhosa. Ela está querendo a gente. Aí perguntaram sobre que tipo de cristal, né? Utilizar. Olha, eu acho interessante a apatita. A apatita eu acho bem legal. A apatita, a ametista também. Acho bem interessante. O quartzo verde também tem o olho de tigre. Tem muitas pedras e cristais que você pode aí comprar e usar, né? Você pode programar essas gemas, né? Os ossos da terra, né? Que a gente chama. E olha, sabe o que é interessante? É que quando a gente vai comprar alguma pedra, um cristal, até mesmo esses que a gente usa, né? Como acessório, brinco, colar, anel, é incrível que pareça, sabe? A gente pega o que a gente conseguiu ter uma conexão. Né? Isso é verdade. E é impressionante, os elementos, eles se comunicam com a gente, né? Não igual na forma humana, mas eles se comunicam com a gente. Quando a gente vai comprar uma pedra, a gente toca nela, a gente pensa, não, vai ser bem daqui. Sim, parece que a pedra fala com a gente, parece que ela que está escolhendo a gente, não a gente escolhendo ela. Ela chama a gente, né? E aí a gente vai, pega e fala, é essa. Mas tem uma coisa importante. Tem que entender a propriedade de cada cristal, cada pedra, para ver se dá para você utilizar para o fim que você almeja. Tem que analisar a questão energética, sim, mas as propriedades da pedra em si, do material mesmo, tá? E tem influência até de onde que ela foi encontrada também. Exatamente. De profundidade ela estava. Tudo tem uma influência, tá? Para potencializar as suas intenções, para canalizar com mais, como é que eu vou dizer? Com mais certeza, né? A energia que você quer ali. Então, tudo até como limpar a pedra, como energizar. Então, é todo um estudo em cima disso para que você possa utilizar, tá? Não é exatamente. Assim, e nem toda pedra e todo cristal a gente pode molhar, né? E nem toda pedra e todo cristal a gente pode usar em cima do nosso corpo, né? Porque, por exemplo, a pirita, aquela pirita bruta, né? Sem nenhuma proteção por cima, quando você soa, ela solta uma substância que faz mal no organismo. Que não é bom. Sim, pode ser tóxico, sim. Então tem que ser todo um estudo aí antes de você, né, utilizar. Não é brincadeira. Tem que ter entendimento para fazer isso. Mesma coisa as ervas. Tem ervas que não se misturam. Tem ervas que você faz banhos quentes, banhos frios. Tem ervas que não podem ser jogadas na cabeça. Então tudo tem um estudo por trás. E tem ervas que não podem ser consumidas, né? Você não pode tomar, fazer um chazinho ali. Não, de jeito nenhum. Eu vi um exemplo de uma moça aí que ela postou. Só que no caso dela, ela não era praticante de bruxaria, não. Era uma pessoa ali comum, né? Que estava ali envolvida com outras coisas. Aí, gente, eu vou fazer um chá de trombeta de anjo.
Aí eu falei assim, meu Deus, vai morrer. Vai ver os anjos mesmo. Vai morrer. Por isso, gente, que é importante. E aí, dentro da bruxaria, é importante você estudar as questões ligadas à espiritualidade, à magia, ao ocultismo. Mas é importante você também ter conhecimento de outras ciências, né? Você ter um pouco de conhecimento de química, você ter um pouco de conhecimento de outras ciências, até para você ter aquele discernimento, né? De usar as coisas de forma correta, de não cometer um erro, né? Porque sim, existem plantas que são tóxicas. Tem plantas que são tóxicas, tem plantas que são fatais. Você consumiu ali e morreu. Exatamente. Assim, ó, tem plantas que você usa para cura e plantas que você usa para maldição. Tem isso também. Tudo tem que ser muito bem estudado. E o que vai acontecer? Conforme você vai estudando, com certeza você vai sendo guiado pelos seus ancestrais, pelos seus guias. Eles indicam, lê tal livro, estuda tal coisa, conversa com fulano, faz consulta com cicrano. Eles vão te direcionando. Então, conforme você vai estudando, vai aprendendo, a sua sensibilidade mediúnica, ela também vai aflorando e você vai... como é que eu vou dizer, gente? Você vai se descobrindo. Você vai se descobrindo. Mas tem que se movimentar. Tem que ir ao encontro daquilo que te chama. E para ir ao encontro daquilo que te chama, você precisa se desfazer dos conceitos morais que colocaram aí de certo e errado para você. Só que não é para fazer, né? As coisas toda louca. Mas é seguir a sua essência. É aprender a dizer não e aprender a dizer sim, eu quero. E aprender a dizer não, eu não quero. Teve uma moça aqui que perguntou se turmalina negra e obsidiana negra é bom. Olha, a turmalina negra e a obsidiana negra são pedras ótimas, elas são muito boas para proteção, para defesa, né? Para até mesmo aterrar energias que estão aí pesadas, né? Energias mais densas. E a obsidiana negra. Oi? Mas tem que tomar cuidado, porque ela fica carregada. E a obsidiana negra, ela é uma pedra que ela é chamada de espelho negro, né? Então ela é boa também para trabalhar as sombras, para trabalhar ali que você precisa melhorar. É o mesmo que se faz espelho negro? Isso, é o mesmo. É esse mesmo, é o espelho negro. E olha, gente, o espelho negro de obsidiana ele é utilizado há muitos e muitos séculos, há muito tempo, muito mesmo. E ele era utilizado até por artistas, viu? Para fazer as pinturas, os desenhos, por causa do reflexo que dava. Eles ali iam contornando no reflexo que aparecia no espelho negro, na obsidiana negra. E é muito antigo, tá? Só que o que acontece? Tem que estudar a história, principalmente, de tudo. Você não pode só pegar um conceito advindo de espiritual, porque foi passado de forma espiritual, mas tem um contexto naquilo histórico. E lembrando que o conceito histórico ele influencia também. Influencia na forma da gente até... os nomes, por exemplo, dos deuses, eles foram se modificando. De acordo com a história, eles foram se modificando. A forma de culto também foi se modificando. Então, a gente tem que levar em consideração, sim, a parte histórica. Tem que estudar história também. Não é só ler um livro, ou ouvir um sacerdote e achar que é só aquilo dali. Você tem que estudar história. Assim como a Agnes falou, estudar também biologia. Como é que é o nome, gente, da coisa das plantas? Botânica. Botânica. Estudar botânica. Você tem que estudar tudo, gente. Química, tudo que você puder, tudo que estiver ao seu alcance, tudo que te desperta interesse, vai atrás. E assim, você vai adquirindo o seu poder, porque não tem poder maior do que sabedoria. Não tem. Lembrando que a mediunidade é uma inteligência. E o que você vai obter dos seus conhecimentos, das suas práticas, das suas experiências, você vai adquirir sabedoria. E sabedoria é poder. Assim você vai dizer que você tem o seu poder. Assim você vai se tornar uma pessoa poderosa. Qualquer pessoa pode? Sim, pode. Mas se você é bruxa, a coisa fica mais legal. Com certeza. É isso aí. Aqui, ó, tem o Leandro. Boa tarde, Leandro. O que acham sobre defumação? Sim, é uma forma de limpeza energética também do ambiente, né? Elimina ali os miasmas e tudo mais e consegue atrair bons fluidos de acordo com a irradiação energética da erva que você está utilizando ou da resina que você está utilizando para defumação. A defumação, ela é muito boa. E seu áudio. Seu áudio saiu de novo. Saiu? Voltou. Gente, isso tá muito louco, gente. Que loucura esse negócio do Instagram, tá atrapalhando a gente. Porque parece que estão passando pela reforma, o Instagram e o Facebook. É o mesmo nome, né? Isso. É uma coisa só, né? Aí tá ruim um, dá ruim no outro. Dá ruim um e dá ruim no outro. Aí a gente tava falando sobre as ervas, né? A defumação. Isso, aí, a defumação. A Soraya já explanou muita coisa. A defumação, ela é ótima para você fazer a limpeza, né? Como ela disse, purificação. Mas também, dependendo das ervas que você vai usar, você pode usar, por exemplo, para atrair outras energias, né? De proteção, de prosperidade, de amor, por aí vai. Lembrando também que com a defumação você pode atrair espíritos, dependendo da erva
que você utilizar, você pode atrair espíritos, de acordo com o seu intento, né? Sim. Você pode afastar espíritos e pode atrair espíritos com defumação. Exatamente. Mas é claro, dependendo, por exemplo, se você está fazendo um ritual, você precisa de todos os elementos ali, né? Porque a defumação é elemento ar. Então também não dá para querer fazer muita coisa só com defumação. Às vezes tem necessidade aí de outros elementos junto. Exatamente. Será que tem mais perguntas aqui? Deixa eu ver se tem outra pergunta. Eu descobri a bruxaria na pandemia vendo filme. Olha só. Olha que legal. É um chamado, viu? A arte imita a vida, não vão achar que é a vida. A arte imita a vida. E tem muitas coisas realmente na arte que despertam na gente. Teve um que perguntou sobre o espelho negro. A obsidiana negra? Ana Catarine perguntou sobre o espelho negro. Olha, o espelho negro você pode utilizar para tantas coisas, mas você tem que consagrar ele primeiro. Você vai comprar ele, vai purificar ele e depois você vai consagrar. Agora, a consagração que você vai fazer vai depender de acordo com para o que você quer usar ele, tá? O espelho negro, ele é praticamente quase a mesma coisa do espelho comum. A diferença é que ele tem uma egrégora, assim, um pouquinho diferenciada, né, em relação ao espelho comum. Os dois podem ser portais, né? Os dois podem ser portais. Os dois podem ser portais. Mas a energia ali que se concentra no espelho negro é bem diferente da energia de um espelho normal. Bem diferente mesmo. Sim. Apesar de se tornar um portal, é bem interessante. Tem uma outra pergunta aqui também. Sim, teve a Maria Conceição perguntou quais são ervas de abrir caminhos. Eu posso dizer algumas, né? Porque tem muitas. Sim, olha, mas no caso seria para fazer banho, para fazer defumação, para fazer o quê? Mas no caso tem folhas de louro, que é muito bom para prosperidade, folhas de oliveira, porque na Grécia Antiga e na Roma Antiga eles usavam muito as coroas, né? Quando eles ganhavam a coisa, alcançavam a coroas, né? As coroas feitas com folhas de oliveira, né? Cravos da Índia, também tem a canela, que é muito conhecida, né? E calêndula. Essas ervas, geralmente ervas que têm uma energia assim, mais solar, elas são ótimas para abrir caminhos. Mas aí, no caso, vai ter que atrelar algumas outras coisas também, né? Por exemplo, você vai fazer um ritual de abertura de caminho, tem que ver em que egrégora que você vai utilizar essas ervas. Isso, exatamente. Aí, no caso, estudo de correspondências, né? Correspondências mágicas. E tem que ver também as vias de manifestação. Se elas são viáveis para usar dentro daquela egrégora. É complexo, gente, não é? Não é tão simples assim, não. Por isso que tem que estudar muito e escutar sempre os ancestrais, né? Sim, e a gente estuda pra caramba, mas a gente não vai ficar rica, né, Agnes? Que não, pra gente ficar rica, a gente tem que trabalhar muito, tem que ralar muito. O dia com 24 horas não dá, não, gente. A gente fica louca. A cabeça da gente quer, porque a gente quer aprender mais e mais e mais, e não tem tempo pra isso, gente. Até pra trabalhar também, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa cuidar de criança, precisa disso, daquilo. E ter uma vida normal, né, também. Não vai ficar rica, não. Não dá, não. Tem mais aqui, ó. Fala sobre o Dia das Bruxas, que está chegando. Quem tiver perguntas, já manda, que a gente já vai encerrar. Fala sobre o Dia das Bruxas que está chegando. Então, eu considero o mês de outubro todo, cara. O pessoal fala só do dia 31 de outubro, mas eu já considero o mês de outubro, essa egrégora toda de bruxaria mesmo. É uma virada de ano, né? É uma virada de ano. Porque, no caso, assim, eu celebro pelo Sul, né? Mas mesmo sendo pelo Sul, ainda acho que é uma mudança aí de portal, né? De portais e de muitas coisas acontecem, né? Muitas mudanças acontecem. E depois você pode fazer o ritual que você achar interessante aí. Se você tem uma conexão com o hemisfério sul, você faz pelo sul. Se você tem uma conexão pelo hemisfério norte, né? Se você quer celebrar Soul Rain, né? Que é a celebração aí dos ancestrais, dos mortos, você faz Soul Rain. Sim, tem que ver direitinho qual calendário você quer seguir. Pois é. É isso aí mesmo. Aí, no caso, a gente vai celebrar agora um sabá, né, ligado ao verão, né, o ápice do verão. E tá muito quente aqui, né, então... Mas a gente tem que se atentar também à nossa cultura. A gente não pode deixar de lado também a nossa cultura. Porque os elementos daqui, eles são muito mais úteis do que os elementos que não fazem parte da nossa cultura, porque justamente nós estamos aqui. Então, para você canalizar uma egrégora de lá, não sei de onde, é muito mais fácil canalizar uma egrégora daqui. Isso. Agora, por exemplo, Soraya, se eu tivesse, nesse exato momento, viajando para o estrangeiro, né? Passasse não sei quanto tempo no mês, o mês de outubro no estrangeiro, eu ia celebrar Soul Rain lá, entendeu? Porque lá
por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, a energia de Sol Ray está muito mais forte. Já aqui no Brasil, né, os países que estão no hemisfério sul, a energia no caso de Beltane, né, a celebração do ápice do verão, do casamento do feminino com o masculino, né, da deusa e do deus. Porque, gente, os sabás, eles sempre existiram, independente da Wicca. A Wicca, ela só organizou. Oi? A Wicca é recente. A Wicca é recente. A Wicca, ela só organizou esses sabás, né? E só existia 4. Aí acrescentaram mais, né? Aí ficaram 8. Então, assim, gente, é só... A Wicca, na verdade, graças a ela, né? Ela resgatou muita coisa. Tem algumas pessoas que criticam e tal, mas ela resgatou muita coisa aí. Então, foi legal. A Wicca está trabalhada em praticar necromancia, tá? Porque se fortalecer o preconceito. Principalmente na questão da imolação, do uso do sangue vermelho. Então, isso. E na bruxaria tradicional, já lá nos tempos antigos, já eles faziam isso, cara. Eles realizavam essa questão que você falou aí, da imolação. Sim. Os judeus faziam isso. Sim. Eles passavam sangue no tempo inteiro. Pois é. Mas, conforme o tempo vai passando, a gente tem que se tornar cada vez mais resistente para manter aquilo que a gente segue, né? Porque se deixar, a gente não pratica nada. A gente não encontra um caminho. Se a gente for seguindo aí as coisas que ficam pra gente o que é certo ou errado, a gente nunca vai ser a gente mesmo. A gente nunca vai ter as nossas próprias. E dentro da bruxaria... Bruxaria é resistente. Isso. Principalmente aqui, que é a bruxaria brasileira. Sim, a Quimbanda é uma bruxaria brasileira, com certeza. E assim, eu acho importante a pessoa que é desse meio da bruxaria, ela não tem problema nenhum, gente. Vocês está dentro de um coven, está dentro de uma ordem. Se vocês se sentem livres, abraçados, acolhidos e respeitados, né? Se você, seu mestre, sua mestra, respeita a sua liberdade, suas práticas espirituais pessoais, continua, entendeu? Agora, se são pessoas que te prendem, que te limita, sai. Porque a bruxaria é liberdade. E você tem a liberdade de seguir aí conforme você se sente bem, né? Você está trazendo benefícios para sua vida, está melhorando você, então ótimo. E é respeito ao caminho de cada um. Porque exatamente. O que não dá é você não respeitar a particularidade do outro. E querer que a sua seja a mais importante. Não dá. Exatamente. Assim como também não tem nenhum problema você quiser ser um bruxo ou uma bruxa aí, solitária entre aspas, né? Porque até mesmo quem pratica coisas, né, faz magias e faz sozinho, vai sempre encontrar e se conectar com pessoas também que mexem com magia, com bruxaria, essas coisas. Exatamente. Um vai atraindo o outro, gente. Isso é a melhor parte, gente. É tão legal. A gente vai conhecendo tantas pessoas que se surpreende. Mas, e a gente continua solitário, né? A gente conhece, até conversa, troca ideia, mas o caminho continua sendo solitário. É muito legal. Porque depois a gente conversa de novo com a pessoa, já aconteceu várias mudanças já. Isso, é exatamente isso mesmo. É muito legal. E antigamente, que não tinha essa coisa de transporte, assim, não tinha carro, não tinha... Era tudo a cavalo, que não sei que as pessoas moravam longe, tinha que atravessar rios e tudo mais, e passavam um tempão sem se ver, aí marcavam um sabá, marcavam alguma coisa, e era aquela coisa maravilhosa, aquela troca de ideias, de descobertas, era maravilhoso. E a gente perdeu isso, né? Sim, se perdeu. Aí só que a gente se conecta com pessoas assim nas redes sociais, né? Sim, sim. A internet tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que é uma chuva de informação e o nosso cérebro fica até cansado para filtrar. E o lado bom é que a gente consegue se conectar com pessoas que estão lá em outro país, gente, e trocar ideia com essas pessoas. Então não tem o Google Tradutor, se você não fala inglês, se você não fala árabe, tem o Google Tradutor, você pode se conectar com outras pessoas, com outras culturas, isso vai te agregar muito também. Exatamente. Ficar com a mente aberta e entender que o real poder é a sabedoria que você adquire no decorrer da sua caminhada. Esse é o verdadeiro poder da bruxa. Isso então, mesmo. olha, Agnes, eu acho que a gente já pode finalizar, porque eu acho que já até passou do tempo. Teve uma moça que te perguntou se fazer curso de bruxaria, mas aqui no Rio de Janeiro só tem em São Paulo presencial, porque ela tem vontade de fazer. Olha, procure pessoas de confiança. Eu conheço algumas pessoas de São Paulo que são pessoas de confiança que ministram cursos. A gente pede pra te chamar chama a Agnes no privado. É só me chamar. Me chama aí no meu Instagram. Me segue aí que eu posso te indicar algumas pessoas que eu conheço de São Paulo que são pessoas de confiança e que realmente levam a sério esse caminho. Sim, gente, olha, isso é muito importante, saber as referências da pessoa, conhecer o trabalho da pessoa, se realmente é aquilo que ela está vendendo, tá? Porque o negócio tá feio. Depois da pandemia, o que mais surgiu foi picareta. Sim, então, gente, muito cuidado com isso. Tem que prestar atenção, investigar. Pede o nome verdadeiro da pessoa, joga no Google, no Jus Brasil, pesquisa.
pede referências de outras pessoas. Olha, vou falar, já que a gente falou disso aí, que você tocou nesse assunto, Soraya, falar uma coisa muito importante. Gente, e tudo bem, né? Rituais, cursos, você pode fazer à distância, sem ser nenhum problema, né? Você tem o nome da pessoa, a data do aniversário, o ano, beleza. Mas, gente, quando se trata de rituais iniciáticos, que envolve aí sacerdócio, que envolve graus, cara, tem que ser presencial. A pessoa tem que testemunhar os acontecimentos olhando de perto, e ela tem que sentir as energias de perto. Não existe iniciação ou graus iniciáticos à distância. Não existe. Lembrando que para você se descobrir, primeiro que você não se torna bruxa, que você se descobre. E com relação a essa parte da iniciação na bruxaria, existe uma coisa que muita gente não gosta de assumir, mas que existe. Exatamente. A tal da auto-iniciação. Que as pessoas falam, não, você tem que ser iniciado por um sacerdote ou por uma sacerdotisa. Não necessariamente. Dependendo do seu caminho, dependendo das suas descobertas, da sua experiência, você pode vir a ser iniciado pelo plano espiritual, por uma entidade, por uma deidade que te reconhece e te dá ali as outorgas que você precisa, para que você tenha mais, para que você amplie as suas práticas e o seu poder e a sua mediunidade, seja lá, for tudo dentro da bruxaria. Então, não acredite que você depende somente de uma outra bruxa ou de um mago para te iniciar como bruxa. Porque primeiro você já nasce bruxa, então a gente vai entrar em contradição, né? Se você precisa ser iniciado por uma outra pessoa. Você não vai se tornar bruxa, você vai se descobrir. Então não acredite que você tem que depender só de uma pessoa para iniciar você. Cuidado com isso aqui, muita gente só... Exatamente. Eu, por exemplo, eu comecei sozinha. Comecei a estudar, comecei a fazer minhas práticas sozinha. Depois é que eu resolvi realmente entrar dentro de um clã, né? Dentro de uma tradição. Depois eu saí dessa tradição. E estou nessa ordem no qual eu me identifiquei. E estou bem lá, estou feliz. E eu acho que é importante isso, né? Você tá num local no qual você se sente bem, que você sente que você tá te agregando, né? Tá te trazendo retorno. Você se sente respeitado e se sentir influenciado a seguir o seu caminho. Não desviar do caminho e falar, não, isso aqui não é bom você praticar, pratica isso daqui. Não. Exatamente. Porque, senão você não vai desenvolver discernimento nunca, você não vai desenvolver o seu filtro nunca, porque você vai estar sempre ali seguindo o que uma pessoa fala para você. Você não vai descobrir nada sobre você. Exatamente. E aí você falou da auto-iniciação, e eu vejo a auto-iniciação, na verdade, como uma iniciação, né? Que é a iniciação da vida, no qual você vai ali, tá sempre se conhecendo. Eu considero que tem até um autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento que é constante, que você leva a gente se auto-inicia a cada ciclo da nossa vida. Exatamente. A vida inteira é uma auto-iniciação. Isso. Teve um rapaz aqui que perguntou sobre familiares, animais de poder. Aí é dentro do xamanismo, né? Os animais de poder são guias, né? São guardiões nossos que tem essa forma aí de animal e que cada um deles tem seus aspectos positivos e negativos, né? Tem luz e sombra neles. E você pode trabalhar com eles. Os animais de poder são ótimos para muita coisa. Tem os animais também dentro da necromancia, onde você pode utilizar o animal morto, você pode ressuscitar ele, né? O espírito dele, para que ele trabalhe para você também. E tem também um animal que você pode usar de receptáculo também, para uma entidade, para um espírito, onde você vai consagrar aquele animal. Mas aí é um feitiço, gente, que eu não vou passar. Inclusive, você, por exemplo, a bruxa, o bruxo que, por exemplo, tem um gato, um cachorro aí, que tá sempre aí conectado com essas coisas, né? Que tá ali sempre presente, ele é um animal familiar. O gato, Agnes, eu desisti, sabe, de ter gato, porque o gato é muito frágil. Então, os meus gatos morriam muito feio. Então, eu desisti de ter gato. Eu prefiro, assim, uma cobra, um bode, um animal mais resistente, sabe, que vai durar mais com as porradas da banda. Sim, sim. O gato foi ótimo. Sora, o cachorro é bem resistente, viu? O cachorro, ele é bem... Eu tenho um amigo, tadinho, os cachorros dele tudo morria feio também. Oh, meu Deus. É melhor a cobra, gente. A cobra é ótima, maravilhosa, entendeu? Você não vai assim, chorar muito quando ela morrer, não. Porque a cobra é diferente de um animal que você troca ali afeto e tudo. A cobra não tem muito afeto, tá? A cobra tanto que tem um sangue frio. Então a cobra é um animal ótimo para ser um receptáculo. Sim. Eu acho que a gente já pode finalizar, Agnes, porque eu tenho um outro compromisso daqui a pouco. Então é isso, gente. Depois a gente vai gravar mais vídeos para vocês, mais vídeos de chamada. Eu tô viajando aqui já. A gente vai gravar mais lives para vocês. E eu tô torcendo muito para que tenha ficado salvo as outras partes. Se não ficaram salvas, essa aqui pelo menos vai ficar, né? E a gente consiga passar bastante coisa, né? Com certeza. Coelho é bom a bruxa ter? Depende para que você vai usar o coelho. Olha, eu acho assim que esse negócio do animal familiar, isso é muito também da própria
energia, né, da ancestralidade da pessoa, da bruxa ali. No caso, eu tenho uma ligação muito forte com caninos, né? E também pelo fato de eu ter culto a deusa Hecate, então isso é muito forte. E é por isso que eu tenho. Né? Eu tenho uma familiar que ela é um cachorro e ela gosta de tudo que envolve magia, tudo, todas as coisas que eu faço, ela tá dentro. Ela participa de tudo. Como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. É a Nina. A Nina, isso, a Nina. Eu conheço a Nina. Já há de muito tempo. Pois é. Então, pessoal, a gente vai finalizar agora. Muito obrigada, Agnes, pelo seu tempo, para a gente poder conversar aqui. E lembrando uma coisa muito importante, gente. O que a gente falou aqui é de acordo com a nossa visão, com a nossa experiência, com a nossa caminhada, com as nossas crenças. Se você tem um caminho diferente, tudo bem, é um caminho diferente. A gente não está aqui ditando regras, nem dizendo a você como que você tem que fazer as coisas. Até porque a gente é totalmente contra a ficar dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer. Exatamente. Daí uma coisa que nunca faz. O importante é você seguir o seu caminho. Aqui a gente está só contando um pouco, resumindo, né, das nossas experiências pessoais, um pouco da nossa trajetória. Mas o seu caminho espiritual é seu, é individual, mas é intransferível, né? E você vai perceber de formas diferentes, né? Vocês podem ter percepções diferentes das nossas ou semelhantes, né? Sim, mas é uma descoberta até o final da sua vida, até você morrer, que aí você vai estar nesse caminho todo, nesse tempo todo, você vai estar se preparando para a sua morte. Você não está se preparando para viver 200 anos, você está se preparando para depois, para quando você chegar lá do outro lado. É para isso que você está vivendo. Quer dizer, a gente está vivendo para isso, né, Agnes? Como bruxa, a gente vive para quando chegar lá do outro lado. A gente não quer troféuzinho aqui, não. A gente quer troféu lá. Isso é verdade. A gente veio para cá para evoluir, né? Sim, para aprender bastante coisa. Para quando chegar lá do outro lado, a gente estar onde a gente realmente quer estar e ter o que a gente quer ter. Que aqui é plano físico, tudo limitado. Então é isso, gente. Vamos aí aprender, vamos descobrir para se preparar para a morte, tá bom? Boa morte a todos vocês. Pois tá bom, Sarah. Eu também agradeço pela sua participação, como sempre, maravilhosa. E com certeza vai ter muitas e muitas outras lives aí pra gente partilhar aí o conhecimento, né? A sabedoria de cada um. Aprender também com os nossos seguidores, porque a gente também aprende muita coisa com os nossos clientes e consulentes, não é verdade? Todo mundo tem coisa para ensinar, gente. Todo mundo. Pois é. Então é isso. Eu vou encerrar e vou ver se eu consigo salvar e ver se as outras partes estão no rascunho. Beijão, gente. Qualquer coisa chama no WhatsApp, viu? Tchau. Tchau, tchau.